Você já ouviu falar da Epístola de Palha? Pois é, foi assim que Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante, se referiu a um livro da Bíblia. E que livro era esse? O livro de Tiago. Mas por que uma figura tão importante como Lutero teria uma opinião tão forte e negativa sobre um texto sagrado? Essa é uma das controvérsias teológicas mais fascinantes da história do cristianismo, e é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Prepare-se para mergulhar em um debate que opõe fé e obras, e que questiona o verdadeiro significado da salvação. Para entender essa polêmica, primeiro precisamos saber quem foi Tiago. A tradição cristã e a maioria dos estudiosos identificam o autor como Tiago, o justo, irmão de Jesus Cristo. Isso mesmo, o irmão do próprio Messias. Após a morte e ressurreição de Jesus, Tiago não só se tornou um crente, mas uma das colunas da igreja primitiva em Jerusalém. Ele era o líder da primeira comunidade cristã, composta majoritariamente por judeus que aceitaram Jesus como o Messias. Imagine a cena. Jerusalém, poucas décadas após a crucificação. A igreja está nascendo. Os seguidores de Jesus são, em sua maioria, judeus devotos que ainda frequentam o templo e seguem os costumes da lei de Moisés. É para essa comunidade, que vive a tensão entre a antiga aliança e a nova fé, que Tiago escreve sua carta. Ele não está escrevendo para gentios em Roma ou Corinto. Seu público é o povo judeu da diáspora, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Por isso, a carta tem um sabor tão judaico, cheio de referências à lei e aos profetas. Agora, vamos ao coração do problema. O que tanto incomodou Lutero? Para entender, precisamos ir para o epicentro da Reforma Protestante, a justificação pela fé. Lutero, baseado principalmente nas cartas do apóstolo Paulo, como Romanos e Gálatas, defendeu com unhas e dentes a doutrina do sola fide, ou somente pela fé. Paulo afirma claramente em Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Para Lutero, essa era a verdade central do Evangelho. A salvação é um presente gratuito de Deus, recebido unicamente pela fé em Jesus Cristo, e não por mérito ou por boas ações. Então, Lutero abre o livro de Tiago e se depara com o capítulo 2, versículo 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E mais adiante, no versículo 26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Para Lutero, isso soou como uma contradição direta a tudo o que Paulo ensinava. Parecia que Tiago estava dizendo que precisávamos fazer coisas para sermos salvos, misturando obras humanas com a graça divina. Foi por isso que ele a chamou de Epístola de Palha. Ele não a considerava valiosa para ensinar a doutrina da salvação, embora reconhecesse que continha bons ensinamentos morais. Mas será que Paulo e Tiago estão realmente em conflito? É aqui que o debate fica interessante. Muitos teólogos, tanto católicos quanto protestantes, argumentam que não há contradição, mas sim perspectivas diferentes sobre o mesmo assunto. Eles estariam combatendo erros diferentes em comunidades diferentes. Paulo estava escrevendo para igrejas onde legalistas judeus queriam impor a circuncisão e as obras da lei como condição para a salvação dos gentios. Por isso, Paulo enfatiza que as obras da lei não salvam. A nossa justificação diante de Deus é unicamente pela fé. Tiago, por outro lado, estava escrevendo para uma comunidade que talvez estivesse distorcendo essa ideia da fé. Eles diziam, eu tenho fé, mas suas vidas não mostravam nenhuma evidência disso. Era uma fé puramente intelectual, uma concordância vazia que não gerava transformação. Tiago os confronta. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Ou seja,
Apenas acreditar em fatos não é a fé que salva. A fé genuína, a fé que justifica, é uma fé viva, que inevitavelmente se manifesta em ações, em obras. Vamos pensar nisso de outra forma. Paulo fala da raiz da salvação, a fé. Tiago fala do fruto da salvação, as obras. Uma árvore saudável, fé, naturalmente produz bons frutos, obras. Os frutos não fazem a árvore ser saudável, mas eles provam que ela é. Da mesma forma, as obras não nos salvam, mas elas são a evidência de que fomos salvos. Paulo está falando da nossa declaração legal de justiça perante Deus, justificação, enquanto Tiago está falando da demonstração prática dessa justiça no mundo. Os dois não se opõem, eles se completam. Além dessa grande polêmica, a carta de Tiago é um tesouro de sabedoria prática para a vida cristã. É quase como um livro de provérbios do Novo Testamento. Tiago fala sobre temas do dia a dia com uma clareza impressionante. Ele nos adverte sobre o perigo da língua, chamando-a de um fogo e um mundo de iniquidade, capaz de incendiar toda a nossa vida. Quem nunca se arrependeu de palavras ditas no calor do momento? Tiago nos lembra do poder que nossas palavras carregam. Ele também confronta duramente a parcialidade e o favoritismo aos ricos dentro da igreja. Ele descreve uma cena onde um homem rico com anéis de ouro é recebido com todas as honras, enquanto um pobre com roupas surradas é mandado sentar-se no chão. Tiago chama isso de pecado e nos lembra que Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos em fé. É uma mensagem social poderosa e extremamente relevante ainda hoje. E não para por aí. Tiago nos ensina a pedir sabedoria a Deus, que a dá a todos livremente. Ele nos ensina sobre a importância da paciência nas provações, usando os profetas e Jó como exemplos. E nos dá uma das mais belas instruções sobre a oração. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ele nos chama para uma fé prática, uma espiritualidade com os pés no chão, que se importa com a viúva e o órfão, que controla a língua e que trata a todos com igualdade. Então, qual é o legado dessa carta tão polêmica? A Epístola de Palha de Lutero sobreviveu à crítica e permaneceu no cânon bíblico por um motivo. Ela serve como um corretivo essencial. Se ficarmos apenas com Paulo, corremos o risco de cair em uma graça barata, uma fé que não custa nada e não muda nada. Tiago nos puxa de volta para a realidade e nos força a perguntar: se a minha fé é real, onde estão as evidências? Como minha vida demonstra o amor de Deus? No final das contas, o livro de Tiago não é uma epístola de palha, mas uma epístola de fogo. Um fogo que purifica nossa compreensão da fé, que queima a hipocrisia e que ilumina o caminho de uma vida cristã autêntica e transformadora. Ele nos desafia a não sermos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes eficazes. Porque a fé, a verdadeira fé que salva, é aquela que age, que ama e que transforma o mundo ao nosso redor. Espero que esta jornada pela história e teologia do livro de Tiago tenha sido esclarecedora para você. É um debate profundo que nos ajuda a entender melhor a riqueza e a complexidade das Escrituras. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre as histórias fascinantes por trás da Bíblia, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixe seu comentário abaixo. Você acha que Paulo e Tiago se contradizem ou se completam? Vamos continuar essa conversa. Um grande abraço e até a próxima.